Aguardar só mais uns 2 minutinhos para a gente começar, para mais gente entrar. E a gente já dá início às primeiras informações para vocês. Só mais um instante, por favor. Do Ministério da Saúde. Sou do Ministério da Saúde e hoje vou dar o suporte para vocês, suporte técnico aqui durante a nossa capacitação. A gente vai falar hoje sobre o desabastecimento de PPD na rede e só para umas informações técnicas para vocês. A gente vai manter o microfone de todo mundo desligado. Quem tiver alguma dúvida durante as apresentações, pode ir mandando no chat que a gente vai anotando as perguntas e no final, no momento oportuno, as palestrantes vão responder as perguntas. Também, se alguém quiser levantar a mão, pode levantar a mão que eu abro o microfone para a pessoa poder falar no momento oportuno. Como vocês acessaram o webinar pela plataforma Webinar, você já consegue o certificado automaticamente por lá. É só acessar a plataforma, clica lá em meus eventos anteriores, aí procura o nome do evento de hoje, e clica no botãozinho certificado. Assim que acabar a nossa capacitação hoje, esse certificado já vai estar lá disponível para vocês. Quem estiver assistindo em grupo, vamos supor que tem 2, 3 pessoas assistindo no mesmo computador, o certificado vai ser impresso somente no nome da pessoa que acessou a plataforma. Então, para resolver esse problema, eu vou colocar um link de um formulário para as pessoas que estão assistindo em grupo preencherem. Então, só quem está assistindo em grupo que tem que preencher. O material que a gente vai utilizar hoje também vai ser disponibilizado nessa plataforma webinar no mesmo atalho. É só clicar em meus eventos anteriores e acessar o material disponível. Vai estar escrito lá apresentação, recomendações sobre PPD. É só clicar lá que você vai conseguir baixar o PDF com a apresentação. O certificado também será um PDF que você vai baixar. Durante o evento eu vou repetir essas informações porque tem muita gente chegando agora. Então, fiquem tranquilos, vocês têm o certificado automaticamente, vocês vão poder fazer perguntas, é só levantar a mão ou então mandar pelo chat. E quem estiver assistindo em grupo vai preencher um formulário para poder a gente enviar por e-mail o certificado, ok? Então, agora eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda e para a doutora Anete, que vão fazer as apresentações hoje. Bom dia. Eu não vi a Nete ainda, ela tá aí? Não tô Tá, vendo aqui. só Então, se bom ela dia. caiu. Estou. Ah, não tô te vendo ainda, Nete. Então, bom dia a Bom dia. todos. Vou dar as boas-vindas aqui, mas já passo para você. Então, agradeço a todos a disponibilidade e o interesse de participar dessa web nossa, né? Vai ser uma recapitulação sobre o tratamento e investigação da ILTB, principalmente em contatos. A gente já fez essa webinar há algum tempo atrás, estamos refazendo agora, mas botando um pouco de ênfase nesse período transitório que a gente está na falta de PPD, né? Aproveitando a oportunidade, já falo que o PPD está chegando, né? A previsão é agora agosto, já ter a distribuição para todos os estados. Então, apesar de termos esse webinar mostrando esse detalhe, a gente vai aproveitar o tempo com vocês para revisar tudo sobre o tema, tá bom? Agradeço a parceria com todos vocês e com a Anete, que é a nossa parceira aqui de longa data do Programa Nacional de Tuberculose, né? E trazendo a experiência dela agora e nesse projeto Expande TPT, que é o objeto agora da nossa web. Obrigada, bom dia. Bom dia, gente. Eu sou Anete Traiman, sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose e vim apresentar para vocês esse projeto chamado Expande TPT. TPT quer dizer Tratamento Preventivo da Tuberculose. Felizmente, a mesma sigla em inglês e em português. Este é um projeto que é financiado pela Stop TB Partnership, é um projeto da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, em parceria com o Programa Nacional de Tuberculose, que agora se chama CGTM, mas que a gente continua chamando de Programa Nacional. Tem sido uma parceria de muito sucesso, a gente trabalha há muitos anos juntos e provavelmente por isso mesmo trabalhamos com muito sucesso.
E tem a colaboração também de um centro colaborador da OMS na Universidade McGill, no Canadá, principalmente para as análises de custo-efetividade que nós vamos fazer. E, neste momento, nossa preocupação, como a Fernanda falou, é fazer uma capacitação para escalonar o tratamento preventivo da tuberculose no Brasil. Eu já me apresentei, quem está participando muito de perto também do lado do Programa Nacional, além da Fernanda, que é a nossa coordenadora, a Denise Aracaki, que é uma antiga coordenadora do programa, e o Nildo, que gerencia a parte de vigilância e do sistema IUTB, que vocês conhecem, que é o Sistema de Informação de Infecção Latente. E o nosso principal objetivo é expandir o tratamento preventivo da tuberculose com o 3HP, que é o regime atualmente preconizado no Brasil, preferencialmente, em quase todas as situações, e em contatos. Por que contatos? Porque este é o maior grupo e que menos teve evolução desde a reunião de alto nível de 2015, de 2018, da ONU, em que foi pactuado que 30 milhões de tratamentos preventivos seriam oferecidos, 6 milhões para pessoas vivendo com HIV e 24 milhões para pessoas, para contatos. A meta para HIV foi até superada, mas para contatos a gente fez muito pouco progresso e a gente tem que melhorar, porque senão a gente não vai eliminar a tuberculose, como está previsto. O presidente Lula disse que até 2030 a gente tinha que trazer a taxa de incidência para 10 para cada 100 mil habitantes. Vou começar dizendo por que é importante prevenir a tuberculose, né? Primeiro, porque é uma doença que nem sempre é uma doença fácil de tratar e que cura sem sequelas. Muitas vezes a doença é grave, ela mata, né? É a principal causa de morte por doença infecciosa, ela mata mais do que Covid, e ela causa consumpção, né? Ela causa destruição do parênquima pulmonar, né? Principalmente dos ápices, deixando sequelas em 50% das pessoas. 50% das pessoas que tiveram tuberculose têm alguma dificuldade respiratória, redução da habilidade dos testes respiratórios. Então, não é uma doença que passa com o tratamento. Ela pode acometer virtualmente qualquer órgão ou sistema, né? A gente sabe que a tuberculose pulmonar é a forma mais frequente, em 70% a 80% dos casos, mas ela pode acometer o cérebro, né? Que a gente vê um abscesso pulmonar por tuberculose, as meninges, né? Da meningite, deixando sequela, tuberculose ocular, que pode dar cegueira, tuberculose pleural, que também pode reduzir a capacidade respiratória com fibroses e espessamentos pleurais, tuberculose ganglionar, principalmente do pescoço, chamada de escrófula, que pode fistulizar, também deixar sequelas, tuberculose renal, que pode dar insuficiência renal, aqui a gente vê o rim direito não está excretando o contraste que foi injetado, como o rim esquerdo, quer dizer, um rim excluído, que não funciona, tuberculose cutânea, tuberculose ginecológica, que pode dar genital, que pode dar infertilidade, e o acometimento da coluna vertebral, com destruição das vértebras, que pode deixar deformidades, o conhecido mal de Pote, tão frequente antigamente, né? Além disso, em termos de saúde pública, você tratar a tuberculose, principalmente as formas mais contagiosas, pulmonar e laríngea, reduz a transmissão da doença, né? Eu falei tratar a tuberculose, eu queria dizer tratar a infecção latente, quer dizer, prevenir a tuberculose reduz a transmissão da doença, e é isso que vai permitir que a gente elimine a doença como um problema de saúde pública até 2030. Só lembrando que é tuberculose latente, ou tuberculose infecção, ou infecção latente por Mycobacterium tuberculosis, as siglas são ILTB ou ITB, ou
em inglês LTBI ou TBI, como a OMS vem se referindo a ela ultimamente. Só lembrando o que é tuberculose infecção, quando uma pessoa sem infecção normal, não exposta, se expõe a alguém que tem tuberculose e que tosse, espirra, canta ou fala, e que elimina, né, o bacilo da tuberculose nas gotículas que ela elimina. Essa pessoa que entra em contato, ela tem 30% de chance de adoecer, de se infectar aqui no Brasil. Em outros cenários, essa chance é maior, mas no Brasil ela é de mais ou menos 30%, e entre essas pessoas que se infectam, 10% vão adoecer. Esse risco de adoecimento é maior em pessoas que se infectaram recentemente, ou seja, nesse grupo que nós estamos falando, em contatos, e em pessoas que têm algum problema de imunidade, pessoas vivendo com HIV, que fazem uso de imunossupressor, candidatos a transplante, pessoas que têm doenças autoimunes e que tomam remédios que são imunossupressores, quimioterapia. Essas pessoas, crianças de menos de 5 anos, que têm o sistema imune imaturo. Então, contatos de menos de 5 anos de idade têm 2 fatores de risco para adoecimento: contato recente e imunossupressão. E essas pessoas, então, que têm a infecção recente, a infecção latente, são as pessoas de quem nós estamos falando hoje. Elas não têm sintomas, elas não transmitem a doenças, mas elas têm o risco de adoecer. E existe um tratamento que previne o adoecimento, e é dele que nós vamos falar hoje. Lembrando que o motivo pelo qual poucos contatos estão fazendo o tratamento preventivo é que a cascata do cuidado dessas pessoas é longa, né? Então, aqui são as pessoas, os contatos e outras pessoas vulneráveis precisam ser identificadas, depois precisam ser testadas e receber o resultado do teste. Vejam que nessa fase são poucas as perdas. Depois elas precisam ser encaminhadas, se elas tiverem um teste positivo, para fazer uma radiografia de tórax, para afastar a doença em atividade. Depois alguém precisa recomendar o tratamento e prescrever o tratamento. Depois alguém precisa, o contato precisa aceitar o tratamento, iniciar o tratamento e finalmente completar. De forma que, no final dessa cascata, menos de 20% das pessoas que deveriam estar completando o tratamento, de fato, completam o tratamento preventivo. E as maiores perdas não se dão aqui na adesão ao tratamento. Não basta ter um tratamento mais curto, com melhor adesão, para resolver esse problema. As maiores perdas estão aqui. Suelen, alguém fez um risco no quadro? Você pode, por favor, apagar esse risco? Vou apagar. As maiores perdas, elas se dão no momento da identificação. Então, é muito importante identificar quem precisa entrar nessa cascata do cuidado. Por que é importante identificar mais gente? Porque, vejam, se eu tenho... Aqui a gente tem 10 pessoas, é um exemplo, né? Entrando na cascata do cuidado, digamos que 40% tem o PPD positivo, eu vou ter 4 pessoas que vão continuar na cascata do cuidado, e se eu tiver um tratamento maravilhoso, com 100% de adesão, isso não existe ainda, eu vou ter 4 pessoas completando o tratamento. Se eu tiver 100 pessoas entrando na cascata do cuidado, com a mesma taxa de positividade do PPD, 40%, eu vou ter 40 pessoas com indicação do tratamento, e mesmo que eu tenha um tratamento com apenas 50% de adesão, eu vou ter 20 pessoas
completando o tratamento. Então, vejam que eu vou ter 5 vezes mais gente completando o tratamento se eu conseguir colocar mais gente na cascata do cuidado, mesmo que eu tenha uma adesão que não seja tão boa. Então, mais importante do que ter um tratamento preventivo curto, melhor tolerado, com poucos eventos adversos, seguros, né? É colocar mais gente na cascata do cuidado, é identificar mais pessoas para entrar na cascata e iniciar os testes. Então, essa é a primeira etapa, identificar os contatos, principalmente os contatos intradomiciliares, que não são os únicos contatos próximos, mas são os mais frequentes e os mais importantes, né? O que é um contato intradomiciliar? É alguém que nos últimos 3 meses ou dormiu na mesma casa do que a pessoa pelo menos uma vez por semana, ou passou mais de 1 hora por dia no mesmo domicílio que o paciente índice por pelo menos 5 dias na semana. Vejam que eu não estou falando apenas de pessoas que moram na mesma residência. Eu estou falando de pessoas que convivem numa mesma residência. Pode ser alguém que vem passar algumas horas na casa do caso fonte, do caso índice, ou pode ser alguém que o caso índice visita com frequência. Ou pode ser um ambiente de trabalho dele, né? Pode não ser necessariamente dentro de uma residência que ele tem o contato próximo. Como é que a gente faz, então, para identificar essas pessoas? Perdão. Como é que a gente faz para identificar? Eu continuo compartilhando com vocês? Não, né? Tá sim. Ah, tá bom. São perguntas que vocês precisam fazer ao contato, ao caso índice, que não é apenas quem é que mora com você na mesma residência. Tem que perguntar quem vai na casa, quem faz as refeições junto, quem dorme na casa, mesmo que seja de vez em quando. Então, assim, a namorada do adolescente que dorme lá, né? A vovó que vem tomar conta das crianças, ou uma babá, crianças que vêm brincar todo dia com as crianças na residência. Tudo isso é contato intradomiciliar, né? Então, tem que perguntar mais do que apenas quem é que está, quem é que mora na mesma residência, né? Tem que tentar identificar quem são as pessoas que conviveram num ambiente fechado com aquele caso índice. Nessas pessoas, a próxima etapa é identificar quem tem infecção latente. Né? E uma outra tarefa importante para nós, profissionais de saúde, quando a gente avalia um contato, é saber se a pessoa tem a doença. Então, a avaliação do contato ela tem 2 objetivos. O primeiro é avaliar se a pessoa está com a doença já, e o segundo é avaliar se ela se infectou, mesmo que ela não tenha adoecido ainda. Se ela tiver a doença, a gente vai tratar a doença. Se ela tiver se infectado e não tiver adoecido, a gente vai propor o tratamento preventivo para ela. Então, a primeira coisa é logo perguntar se a pessoa tem sintoma, né? E saber qual é a idade e se tem HIV. Pessoas de menos de 5 anos de idade e pessoas vivendo com HIV são a prioridade da prioridade. Tá? Então, a gente vai logo consultar, fazer uma consulta médica para aqueles que têm sintomas, que são crianças e que têm HIV, e essas pessoas também vão fazer uma radiografia de tórax na primeira consulta. Por que elas são prioridade? Porque a gente acabou de ver que elas têm um risco maior de adoecimento. Além disso, que sintomas são esses? Se elas tosse, tanto faz se seca ou produtiva, hemoptise hemoptóicos, né, presença de sangue no escarro, dor torácica, dispneia, odinofagia, rouquidão, que podem indicar o acometimento laríngeo,
febre, sintomas sistêmicos, febre, sudorese noturna, cansaço, falta de apetite, emagrecimento. E lembrando sempre que em contatos de menos de 5 anos, você pode ter uma apresentação atípica. A criança pode só fazer mais sonecas, dormir por mais tempo, brincar menos, né? Ficar menos ativa, e ela pode ter sinais e sintomas de envolvimento meníngeo, dor de cabeça, então, rigidez de nuca. Isso tem que ser visto com muito cuidado na criança de menos de 5 anos. Além de perguntar por sintomas, nesses 3 sintomas, HIV e idade, né? E nesses 3 grupos, logo fazer a radiografia na primeira consulta, é importante fazer uma prova tuberculínica ou um IGRA para os casos em que o IGRA está disponível, independentemente dos sintomas. Então, na primeira visita, a gente já está recomendando, não espera que os sintomas melhorem, tá? Nem os resultados da investigação, da avaliação dos sintomas. Porque a pessoa com sintoma vai fazer, obviamente, além da radiografia, exames de escarro, né? Mas a gente não vai esperar esses exames ficarem prontos, a gente já vai aplicar a prova tuberculínica nessa primeira visita, porque quando ela voltar, você já vai ter resultado de testes para infecção latente e de testes para a doença. Então, se ela não tiver a doença, nesse momento você já vai poder prescrever o tratamento preventivo. Então, isso é novidade, tá, gente? Na primeira consulta, independentemente dos sintomas, já façam a prova tuberculínica. É claro que nesse momento não há prova tuberculínica, e isso vai ser verdadeiro a partir de agosto, quando chegar a prova tuberculínica. Enquanto isso, vocês vão colocando numa lista as pessoas que têm indicação de fazer prova tuberculínica e que poderão fazer a prova tuberculínica em agosto, quando o insumo chegar. Para alguns grupos no Brasil, além da prova tuberculínica, também é oferecido o IGRA, ou Quantiferon Plus no Brasil, é o que a gente tem. O IGRA, gente, ele é um teste que significa exatamente a mesma, o resultado dele significa exatamente a mesma coisa que o resultado da prova tuberculínica. Quando positiva, a gente interpreta isso como a pessoa estando infectada, tá? Então, ele é até um pouco melhor do que a prova tuberculínica, ele é mais específico, e ele é disponível no Brasil para crianças e para pessoas vivendo com HIV e alguns outros grupos prioritários também, candidatos a transplante, pessoas que usam imunobiológicos. Mas, número 1, ele não é obrigatório, a pessoa pode fazer ou esse teste ou o PPD, tanto faz, ela tem que fazer um teste para infecção. O Quantiferon é uma ferramenta a mais disponível para esses grupos prioritários. Mas, se for difícil fazer, faça o PPD, que ele significa a mesma coisa. Às vezes, a mãe não tem tempo de levar a criança no laboratório, o próprio contato não tem tempo de ir no laboratório, ele prefere fazer o teste na própria unidade de saúde. Às vezes, em alguns locais, não está disponível o IGRA, é muito longe, ele não quer ir. Faz o PPD, tá? Não é obrigatório oferecer o Quantiferon para esses grupos. O Quantiferon é uma ferramenta adicional para esses grupos. Da mesma forma, não precisa ficar engessado que só crianças de 2 a 10 anos podem fazer o IGRA. Se você tem uma família e tem uma criança de 7 anos e uma de 12, a mãe vai enlouquecer se uma fizer o PPD e ela não vai entender, nunca, por que uma faz o PPD e outra faz o Quantiferon. Então, vocês podem ou oferecer o Quantiferon para as 2 crianças da família, principalmente na ausência do PPD, ou oferecer o PPD para as 2 crianças da família quando tiver o PPD. Tá? Não entendam essa disponibilização do Quantiferon como um teste obrigatório para essas populações. Ele é uma ferramenta adicional que pode substituir o PPD, mas não engessem,
não dificultem a vida do usuário, facilitem sempre a vida do usuário. Lembrem que é uma pessoa que não tem sintomas, que não está doente, que não transmite a doença, já é difícil convencê-lo a fazer o tratamento. O que dirá fazer um teste em que ele tem que ficar peregrinando pela cidade. Não pensem que o PPD é mais difícil porque tem que voltar para fazer a leitura. Também tem que voltar para saber o resultado do quantiferon. Então, assim, isso, vocês viram naquela revisão sistemática da cascata do cuidado que isso não é uma barreira. No Brasil, tem sido, em alguns lugares, uma barreira o quantiferon, porque as pessoas, principalmente na criança, né, tem que tirar o sangue, a agulha é maior, criança chora, é difícil. Então, assim, se for difícil, faz o PPD. Os dois exames são muito bons. O quantiferon é um pouquinho melhor que o PPD, mas os dois são muito bons para detectar a infecção latente. Alguns grupos não devem ser testados, nem com quantiferon, nem no PPD. Quem já teve um teste prévio positivo documentado, não serve ele dizer, eu já fiz e foi positivo. Quem já tratou TB ou ILTB no passado, essa pessoa, a gente espera que tenha, essas pessoas, a gente espera que tenham um PPD positivo, tanto quem já tratou, quanto quem já teve um teste positivo, mesmo que não tenha tratado. O teste não reverte, né? Ele fica positivo o resto da vida. Então, a gente não espera nenhuma informação desse teste. Então, em alguns casos, o médico até vai julgar que, nessas situações, ele não vai fazer o PPD, nem o IGRA, e ele vai tratar essa pessoa, porque ele acha que essa pessoa tem um alto risco de adoecimento e vai querer tratar. Mas ele vai tratar sem o PPD. Existem outras indicações de tratamento sem o resultado do PPD, né? Crianças, recém-nascidos, coabitantes de alguém que tem tuberculose pulmonar ou laríngea, pessoas com CD4 com menos de 350 de... pessoas com HIV com menos de 350 de CD4 e pessoas com HIV que se expõem a alguém com tuberculose. Você nem vai fazer o PPD, nem o IGRA, você vai direto tratar essa pessoa. Então, se você vai tratar, independentemente do resultado, você não pede o teste. Nos sintomas, a gente viu que em crianças e pessoas vivendo com HIV, além da prova tuberculínica, a gente faz uma radiografia de tórax e em sintomáticos, além da radiografia de tórax, a gente vai e do PPD, a gente vai fazer. O PPD, gente, nessa situação do contato, ele não está sendo feito para o diagnóstico da TB, ele está sendo feito para o diagnóstico da infecção latente. É que eu quero fazer isso tudo no primeiro dia, para na próxima visita eu já poder tomar uma decisão e ter tanto o resultado do PPD, quanto, no caso de pessoas sintomáticas, esses testes todos disponíveis para eu tomar a minha decisão. Então, nos sintomáticos, eles também vão fazer um teste rápido molecular, nas cidades onde não há teste rápido molecular, não é o caso das cidades do nosso programa. A gente pode também fazer a baciloscopia e a cultura. Então, tudo isso tem que ser feito na primeira visita. Pergunta se tem sintoma, garante a aplicação do PPD ou a coleta do IGRA, e, se tiver sintomas, faz a coleta do escarro e faz a radiografia de tórax. Também faz a radiografia de tórax logo na primeira visita, se for uma criança de menos de 10 anos, é a definição no Brasil, e se for, se viver com HIV. Tá? Isso, claro, numa situação normal em que o PPD está disponível. Já já a gente vai conversar sobre o que fazer na falta do PPD, porque o PPD volta em agosto e tudo isso que eu falei até agora volta a ser verdadeiro a partir de agosto, né? Mas a gente não quer esperar agosto, porque a falta do PPD não é uma desculpa para não examinar os contatos. Os contatos precisam ser examinados mesmo na falta do PPD. Então, o que nós vamos fazer depois de ter um resultado positivo do PPD ou do IGRA? A radiografia de tórax, né? Então, algumas pessoas vão fazer a radiografia de tórax na primeira visita. Quem são elas? Pessoas vivendo com HIV,
crianças de menos de 5 anos de idade e pessoas que têm sintoma. Em pessoas com sintoma, além da radiografia do PPD, você também vai fazer o exame de escarro. Nas pessoas que não têm sintomas, que não têm HIV e que não têm menos de 10 anos de idade, quando elas voltarem, você vai ler o PPD, e se o PPD for positivo, essas também vão fazer uma radiografia de tórax, porque a gente quer ter certeza, antes de prescrever um tratamento preventivo, que essa pessoa não tem tuberculose. E o que a gente faz na falta do PPD? Se for uma criança, um contato de 2 a 10 anos de idade, ou se for uma pessoa vivendo com HIV, que tem o CD4 de mais de 350, porque aquelas de menos de 350 não precisam de teste nenhum, e naqueles outros grupos prioritários, que não são o nosso foco hoje, vocês vão poder oferecer o IGRA, né? E se não tiver o IGRA? E se a pessoa não quiser fazer o IGRA? Espera uma semana, não espera mais do que uma semana para ele fazer o IGRA. E se não tiver, e trata só com a radiografia de tórax normal. O que não pode é cruzar os braços e dizer, não tem PPD, ele não fez o IGRA. Não pode, de jeito nenhum. É porque é isso que está acontecendo e está fazendo com que a gente perca muita gente. Nos outros grupos, que não têm indicação de fazer o IGRA, crianças de menos de 2 anos de idade, as crianças de menos de 2 anos não devem mesmo fazer o IGRA, as crianças de 11 a 15 anos de idade, essas você, principalmente se tiver numa mesma família que uma criança de menos de 10 anos, de 10 anos ou menos, ofereça o IGRA para elas também, seja flexível, né? Vamos usar o bom senso, né? As recomendações nacionais, elas não são uma amarra. A Fernanda está aqui, eu tenho certeza que ela vai falar sobre isso mais tarde, mas as recomendações não são para amarrar nada. Elas são recomendações gerais, mas vocês precisam usar o bom senso e facilitar a vida do usuário. Nessas condições aí, o que você vai fazer? A radiografia de tórax, para afastar a doença em atividade, e vai tratar essa pessoa mesmo sem a radiografia, mesmo sem o teste de infecção. Então, vejam, a gente espera que na ausência de PPD, mais crianças sejam tratadas, e não menos, porque eu não vou tratar só aquelas que têm um PPD positivo. Eu vou tratar, nesses grupos aí, todas as crianças, porque a maioria vai ter uma radiografia de tórax normal. Mesma coisa para os pacientes vivendo com HIV. Então, na falta do PPD, na primeira visita, pergunta se tem sintomas. Se tiver sintomas, coleta escarro e faz a radiografia. Se não tiver, faz o IGRA, se for disponível, se pertencer a um dos grupos para quem o IGRA está disponível. Espera uma semana. Se não conseguir o resultado em uma semana, trata. E também, se o IGRA não estiver disponível, trata. Tá bom? Só, claro, você precisa afastar a doença em atividade, faz a radiografia de tórax. Nós recentemente, agora, ontem e anteontem, estávamos em Recife, junto com o Programa Nacional, fizemos uma visita, e a gente entendeu que em Recife, por exemplo, não tem disponibilidade de PPD, não tem disponibilidade do IGRA, e não tem disponibilidade da radiografia de tórax para contatos, né? A radiografia de tórax é regulada, o PPD é regulado, a radiografia de tórax é regulada. O número de radiografias disponíveis em Recife não comporta essa clientela de contatos, porque, claro, a prioridade é você fazer a radiografia nos sintomáticos respiratórios, porque neles você tem mais chance de ter tuberculose do que em contatos que não têm sintomas. Então, Recife vai adotar a política de tratar todos os contatos sem fazer nenhum teste, sem fazer a radiografia. Isto é o que recomenda a OMS para os grupos mais vulneráveis, contatos crianças e HIV, pessoas vivendo com HIV. Então, gente, o que a gente vem discutindo é que o ótimo é inimigo do bom, né? O ideal
e que são as recomendações nacionais, as recomendações, porque a gente tem o SUS, né? Que é um tesouro nosso, é um recurso que muitos outros países no mundo não têm. A gente tem o SUS, a gente pode oferecer o melhor para o nosso paciente. O que é o melhor? É um teste para infecção latente, seja o PPD, seja o IGRA, e aqueles que têm esse teste negativo não vão precisar ser tratados, a gente não precisa tratar todo mundo. Esses que têm o teste positivo fazem a radiografia, afastam a doença com mais segurança e fazem o tratamento. O que está acontecendo no Brasil? Não tem PPD, não tem IGRA, não tem raio-x em muitos cenários, então não trata ninguém. Esse é o pior cenário possível. O cenário intermediário, que não é tão bom quanto o cenário ótimo, mas que é muito melhor do que o cenário atual que a gente tem visto, é você perguntar se tem sintoma. Claro, os que têm sintoma, você não vai oferecer tratamento preventivo, você vai oferecer teste de escarro e radiografia de tórax. Mas se não tiver sintoma, que é a maioria dos nossos contatos, oferece o tratamento. Esse é o tratamento, esse é o cenário que não é o ideal, mas que é bom, que é muito melhor do que o cenário atual brasileiro, em que pouquíssimos contatos estão sendo tratados. O tempo, gente, é importantíssimo. Tá? Não dá para esperar 2, 3 meses para ter uma radiografia de tórax, um PPD, um IGRA, não dá, porque em 3 meses uma criança morre de meningite tuberculose. A gente teve esse relato em São Paulo recentemente, uma criança que morreu de tuberculose. Né? Uma pessoa vivendo com HIV, em 3 meses, se ela se contamina, ela morre. Então, não dá para esperar. Então, a gente está recomendando que espere no máximo uma semana. Não conseguiu nenhum teste, faz a radiografia e inicia o tratamento. O teste para infecção, ele é para ajudar o usuário. É para você separar o joio do trigo, né? Bom, esses que são negativos, que no Brasil é a maioria, mais ou menos 70%, eu não preciso tratar. Eu vou tratar só os 30%. Mas o teste não pode ser uma barreira. Se eu não tenho teste, não tenho como fazer essa separação, eu trato todo mundo. Essa é a recomendação da OMS, tá? A gente não está inventando a roda, não. Essa é a recomendação da OMS. O Brasil, como um todo, não recomenda o Programa Nacional, porque no Brasil a gente tem recursos. Né? A gente, normalmente, numa situação normal, a gente tem o PPD. A gente pode fazer o PPD. E, para alguns grupos, você pode oferecer o IGRA. Crianças entre 2 e 10 anos de idade, pessoas vivendo com HIV e, eventualmente, uma criança que conviva com uma criança também menor, que tenha entre 2 e 10 anos, e que você queira oferecer também para ela o IGRA. Então, recapitulando, o que eu faço com os contatos por faixa etária, na ausência do PPD? Para aqueles que têm de 2 a 10 anos, eu ofereço o IGRA e depois, sempre, radiografia de tórax e tratamento. Para aqueles que têm menos de 2 anos de idade, para aqueles que têm 11 a 15 anos de idade, radiografia de tórax e tratamento. E para aqueles em quem eu não consigo fazer a radiografia de tórax, por qualquer motivo, enquanto a gente está brigando para que o SUS disponibilize radiografia de tórax, vamos tratar só perguntando se tem sintomas. Tá? Recapitulando para as pessoas vivendo com HIV. Se tiver menos do que 350 de CD4, o que eu faço? Radiografia de tórax e tratamento. E isso independentemente de disponibilidade ou não do HIV, não precisa do PPD, não precisa fazer nenhum teste nas pessoas que têm CD4 de menos de 350, só faz a radiografia e o tratamento.
e nas pessoas que vivem com HIV e que têm mais de 350 de CD4. Ofereço o IGRA, espero uma semana, se não fizer o IGRA, por qualquer motivo que seja, faço a radiografia de tórax e trato. Tá? Então, é importante flexibilizar, é importante compreender as barreiras do sistema de saúde. O Brasil é enorme, aqui hoje a gente tem gente até da Bahia, que não está no nosso programa de capacitação, mas para a gente é um prazer e uma felicidade ver outras pessoas entrando e se capacitando aqui. Temos 1000 pessoas assistindo a essa capacitação. Para nós é uma grande alegria, é um privilégio. Então, assim, esses cenários são muito diferentes, né? É importante que o médico e o enfermeiro compreendam qual é o seu cenário, porque, assim, no Rio de Janeiro, ontem a gente visitou Recife, a gente visitou uma unidade que não tem, assim, as pessoas levam 3 meses para conseguir fazer um PPD, uma radiografia de tórax. Nessa unidade, não é, mesmo tendo disponibilidade de PPD, não é para esperar o PPD. Essas unidades, o médico pode decidir, ele tem essa autonomia de decidir que aquela pessoa é uma pessoa em condições de vulnerabilidade, não vai fazer os testes, e o melhor para aquele cenário é tratar, mesmo sem os exames. Né? Nos cenários em que está disponível o PPD, o IGRA, o melhor cuidado, que é o cuidado que a gente quer que o SUS ofereça, é fazer o PPD ou o IGRA, a radiografia de tórax, se tratar. Então, assim, é importante compreender qual é o cenário, quais são as dificuldades daquela pessoa. Gente, às vezes a pessoa ela não tem tempo, ela é um autônomo, e ela não pode voltar, não pode. Às vezes o PPD é feito em outra unidade de saúde, ela tem que se deslocar. Ela vai perder uma manhã inteira esperando para fazer o PPD. Não dá, ela não pode se permitir. Então, essas pessoas, a gente vai compreender a situação delas e, mesmo que o PPD esteja disponível, a gente não vai fazer o PPD, não vai fazer o IGRA e vai tratar. Tá? Resumindo, são 2 visitas, preferencialmente, não mais do que 2 visitas, porque uma pessoa que não está se sentindo doente não fica voltando na unidade de saúde. Na primeira, a gente pergunta pelos sintomas, faz o PPD ou o IGRA. Na ausência de PPD ou IGRA, só avalia os sintomas, faz a radiografia de tórax e o exame de escarro naqueles que têm sintomas, faz também a radiografia de tórax naqueles que são crianças e que são ou que vivem com HIV, e na segunda visita reavalia os sintomas, faz a leitura do PPD ou recebe o resultado do IGRA, faz a radiografia de tórax se ainda não fez, naqueles que não têm sintomas, não têm HIV, não são crianças, se o PPD for positivo, e inicia o tratamento se a radiografia de tórax for normal. Na ausência de PPD, oferece o IGRA para aqueles que são crianças entre 2 e 10 anos de idade ou que vivem com HIV, e, em sendo positivo, radiografia de tórax e tratamento. Em não podendo oferecer o IGRA, por exemplo, crianças de 11 a 15 anos de idade, ou até em adultos, né, pessoas com contatos de mais de 15 anos de idade, avalia-se qual é o risco, não tendo sintoma, faz a radiografia de tórax, tendo sintoma, além da radiografia de tórax, faz o exame de escarro e, afastando o TB ativa, inicia o tratamento. Não tem como fazer radiografia de tórax de jeito nenhum, vai ter que regular, vai ter que esperar 3 meses para ter um resultado de radiografia, trata sem radiografia. É melhor o bom do que o péssimo. Fernanda, com você agora? Sim, gente. Eu estava até vendo o chat aqui, que tem tanta gente, né? Tem quase 1000 pessoas aqui. Acho que, na verdade, 1000 talvez seja o limite, talvez fosse até mais, né? Não sei, a Suelen que sabe mais desses detalhes técnicos. Mas legal que está todo mundo bem ativo. Muitas questões, já tentei responder algumas.
Mas, Anete, compartilha a sua, por favor. Na verdade, o link eu fui abrir aqui, eu Desculpa, não achei o desculpa, link. desculpa. Não, sem problema. Sem querer abusar da sua paciência. Imagina! Ei, Então, gente, a Anete, as dúvidas todas, muitas em relação à falta do PPD. Então, o PPD está voltando, né? Teve um problema muito mais administrativo do que da falta e escassez dele mesmo. Muita gente está falando, o PPD acabou no mundo. Não, não é assim. Existe produção de PPD ainda, a OMS acabou de validar outros tipos de tuberculinas recombinantes. Então, na verdade, a tendência dele é até se amplificar no mercado, não é diminuir. O Brasil, tivemos alguns problemas na aquisição, porque a empresa perdeu o registro, mas já foi solucionado e o PPD deve estar chegando agora em agosto. Então, esperamos que até final de agosto, no máximo início de setembro, chegue na ponta, né? Porque até chegar no almoxarifado do Ministério e distribuir para todo o país leva seu tempo. Então, essas recomendações todas que nós estamos falando é muito nesse período de falta. Tem uma nota do Ministério da Saúde falando da racionalização e na indisponibilidade do PPD. Tem alguns locais que ainda tem PPD no local, porque utilizou estratégias locais para se manter, continuar tendo bastante insumo, né? Mas a maioria do país já não tem o PPD. Então, com isso, a gente fez essa recomendação, que é tudo que a Anete falou agora. Então, na falta do PPD, a prioridade são crianças contato, pessoas vivendo com HIV/AIDS e pessoas com outras imunossupressões. Afastar da TB ativa, tratar a ILTB. Se chegou um contato adulto para vocês e ele não tem PPD para fazer nele, a pessoa está orientada, ela tem alto risco, ela tem outras comorbidades, descarta TB ativa e também trata, não está impedido disso, né? Na verdade, a gente tem que oportunizar a vida das pessoas, a gente sabe que a situação lá na ponta não está fácil, né? Nem para a gente, mas principalmente para os usuários. E quanto mais visitas a gente depende dele ir na unidade, mais difícil a gente alcançar o nosso objetivo, que é que essa pessoa seja investigada e tratada adequadamente em relação a seja TB ou ILTB. Quanto mais passos tem, mais difícil ela acessar o sistema, né? Então, um resuminho sobre a interpretação da prova tuberculínica ou do IGRA, que são as recomendações atuais do Ministério da Saúde. Então, tem um grupo que a gente não precisa utilizar a prova tuberculínica ou IGRA, que é o grupo de PVH, né? Pessoas vivendo com HIV/AIDS com CD4 menor que 350 e crianças contato na quimioprofilaxia primária, o recém-nascido. Então, essas já são indicações de tratar a ILTB depois de afastar a TB ativa sem necessidade de nenhum exame. Existem outras indicações muito específicas, como pessoas que já tiveram a prova tuberculínica no passado, HIV, né? Ou usuário de imunobiológico já tiveram prova tuberculínica no passado e não trataram. Pessoas com sinais de sequela de raio-x de TB que nunca fizeram tratamento. Então, são situações muito específicas que você já pode, descartando a TB, tratar ILTB. Então, esse grupo se mantém. O grupo dos contatos é principalmente esse com prova tuberculínica maior ou igual a 5, seja contato adulto, criança ou IGRA positivo, né? Pessoas com HIV com CD4 acima de 350, outros imunossupressores ou pessoas com sequelas de TB. O corte de 10, que a gente fala, ou o IGRA positivo, são as outras situações que têm um risco menor comparado aos contatos, por exemplo, que as pessoas com silicose, pessoas em diálise, neoplasias, diabetes, desnutrição. Então, são pessoas que têm um risco de tuberculose ativa porque têm uma certa imunodepressão, mas é menor do que um contato. Um contato, o risco é muito maior. E a conversão, que seríamos nós, profissionais de saúde, né? E os contatos também. Então, o contato que eu fiz, avaliação de contato, fiz a prova tuberculínica, deu menor que 5, né? Então, eu posso repetir a prova tuberculínica dentro de algumas semanas para saber se ele está nessa janela e para saber se ele tem indicação de tratar ILTB ou não. Pode ir para a próxima. Então, quem não precisa ser tratado? Os contatos que já tiveram TB no passado ou que já trataram em LTB no passado. Exceto, então, a PVHA. Se a pessoas que vivem com HIV/AIDS, se foram contatos, não precisa nem fazer nenhum exame, elas vão tratar a ILTB, mesmo se já tiveram tratado a ILTB no passado.
Os usuários de imunobiológicos também. Se ele está em uso de imunobiológico, ele é um contato, ele pode ter que tratar de novo a ILTB sem fazer nenhum exame. A gente tem que lembrar que uma vez a prova tuberculínica maior ou igual a 5, ela sempre vai ser maior ou igual a 5, a gente perde o padrão, a gente não repete ela mais, né? E o IGRA tem conversões, reversões, então a gente também orienta não repetir, porque você depois não vai nem saber o que fazer, se ele ficou negativo, se ele ficou positivo, é melhor. Positivou uma vez, trato a ILTB, lógico que eu tenho que ter indicação para fazer esse exame, né? Eu não vou fazer esse exame em qualquer um. Todos os exames, seja o PPD ou o IGRA, eu vou fazer em grupos selecionados. Eu não vou pegar uma pessoa aleatória, fazer o exame e tentar interpretar ele, que não vai ter interpretação, né? Pode passar? Rê, o pessoal está Oi. pedindo para você falar um pouquinho mais devagar. Ai, desculpa. Desculpa, né? Acelerado. Então, gestantes são situações especiais, né? A gente não recomenda tratar ILTB em todas as gestantes. A gente recomenda priorizar gestantes vivendo com HIV/AIDS e vai fazer o tratamento delas a partir, né, do 3º trimestre. Teve o bebê e ela tem indicação de tratar ILTB, já começa o tratamento da ILTB. Lembrar que gestantes precisam que use isoniazida, no caso, se você for usar isoniazida nela, elas precisam usar piridoxina. Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente também. No HIV, acho que eu já falei bastante, né? A gente recomenda que o menor que 350 não precisa fazer o exame, acima de 350 eu vou investigar. E os contatos de TB resistente, hoje em dia no Brasil a gente não recomenda ainda tratar, só investigar sintomas e investigar a ILTB e acompanhar periodicamente essa pessoa, porque não há muita evidência ainda sobre qual remédio fazer essa prevenção. A OMS tem algumas recomendações, a gente está reavaliando a recomendação nacional também, mas por enquanto é só acompanhar. Exceto as monorresistências, né? Se é um contato de monorresistência à isoniazida, você pode fazer rifampicina. Se é um contato de monorresistente à rifampicina, você pode fazer isoniazida. Pode passar? Então, sobre o tratamento. Hoje em dia, a gente recomenda o tratamento com rifampicina e isoniazida, que são 3 meses, que são 12 doses semanais. Então, é um tratamento preferencial por ele ser mais curto, seguro, ele tem pouquíssimos efeitos adversos. Pela tomada ser semanal e só 12 doses, ele tem melhor adesão e melhores desfechos nas pessoas que fazem esse tipo de tratamento. Por isso, ele é a primeira opção. Ele é tão seguro e efetivo quanto os outros exames, na verdade é mais seguro do que os outros regimes, né? Mas é tão efetivo quanto. A adesão é melhor por esses 2 motivos, e ele é a rifampicina é uma rifamicina, então semelhante à rifampicina, então por isso tem que ter algum alerta nas pessoas vivendo com HIV/AIDS, nas interações medicamentosas, e eles diminuem o efeito dos contraceptivos orais. Então, mulheres em idade fértil, é melhor mudar a proteção, usar injetável com levonorgestrel, por exemplo, ou métodos de barreira. Pode passar? Então, o 3HP, tá aí o blister para vocês verem, ó, é o Priftin, que a pessoa vai usar 6 comprimidos uma vez na semana, que ele é 150 miligramas cada um, e a isoniazida 300, que a gente priorizou para fazer esse esquema com a rifampicina, para diminuir o número de comprimidos. Então, se a pessoa vai usar o 3HP, prefira usar com a isoniazida 300, que são 3 comprimidos. Ali tá as notas técnicas que recomenda e dá orientações quanto aos medicamentos. Pode passar? As crianças, a dose é um pouco diferente dos adultos, depende da faixa de peso, e é recomendado a partir dos 2 anos de idade. Então, a rifampicina, por exemplo, ela pode ser macerada com alimentos, então a criança pode comer com algum alimento ou iogurte, para facilitar a toma, né? E a isoniazida, ela pode ser macerada em água e para a criança tomar. Então, não é o ideal, a gente sabe que ficar macerando comprimidos não é o ideal para a criança, mas é possível e é recomendado pelos laboratórios desses medicamentos. Então, a absorção vai ser adequada quanto a isso. Pode passar? Aí tá a dose, vocês não precisam ficar decorando as doses, né? O próprio projeto está fazendo alguns guias de bolso que vocês vão ter acesso rápido às doses. Na internet também tem as nossas notas e recomendações. A gente também tem um folder que a gente está distribuindo para várias unidades aí, todos os estados, para facilitar olhar as doses. Então, não precisem ficar decorando isso, né? Mas do adulto, a dose semanal é 900 miligramas de rifampicina e 900 miligramas de isoniazida. Na criança, depende daquele
peso, da faixa de peso. E são 12 semanas, são 12 doses semanais. Então, lembrando que a rifapentina não está indicada em gestantes, nem em crianças menores de 2 anos. Nem a rifabutina também, igual os semelhantes da mesma família, também não estão indicados. A rifampicina é outro medicamento para o tratamento da infecção latente muito seguro. Na verdade, ele é o melhor para hepatopatas, para pessoas acima de 50 anos, porque eles têm menos risco de hepatotoxicidade. A gente tem cápsulas de 300 miligramas, a dose do adulto são 2 cápsulas. Das crianças, também seria uma opção muito boa, porque existe a suspensão. Mas vocês sabem que atualmente a gente está em falta, né, da rifampicina suspensão aqui no Brasil. Tem um quantitativo, mas a gente privilegia crianças com TB ativa, com menos de 4 quilos para esse medicamento. Mas a nossa ideia é, conseguindo um quantitativo bom, que a gente volte a utilizar a rifampicina suspensão para as crianças, principalmente essas que não conseguem deglutir comprimidos. A dose são 120 doses, são diárias, então são 4 meses de tratamento. Pode passar? E a isoniazida, que é o nosso esquema mais antigo, né? A gente tem 2 apresentações aqui no Brasil, a de 100 miligramas e a de 300. A de 300 a gente privilegia os serviços de HIV, que a gente infelizmente não tem muitos, ainda uma produção grande em larga escala de 300, mas então a gente priorizou o serviço de HIV e o esquema 3HP. Mas a nossa intenção é no futuro ter mais isoniazida 300 para facilitar a toma, né? A dose é 300 miligramas dia, pode ser 6 meses ou 180 doses, ou 9 meses, 270 doses. Em relação aos efeitos adversos da isoniazida, são náuseas, vômitos, diarreia e pigastalgia, mas ela é bem tranquila nesse sentido, mas tem que estar muito alerta, principalmente em relação à hepatite medicamentosa, que pode ser frequente, não é frequente, na verdade, é rara, mas pode estar presente nesse grupo, principalmente em pessoas acima de 50 anos, pessoas que já são etilistas ou têm algum problema hepático. Por isso que nessas situações a gente tenta privilegia usar a rifampicina. Pode dar neuropatia periférica, principalmente em alguns grupos de risco, como HIV, desnutridos, diabéticos. Então, quando se a pessoa for fazer uso da isoniazida, o melhor seria ter piridoxina para elas. A rifampicina deixa a coloração dos fluidos, né, corporais alaranjada, então cuidado nas lentes de contato, explica a pessoa porque a urina vai ficar escura, ela pode achar que é sangramento, pode dar um prurido na pele, é muito frequente, até muitas pessoas reclamam, mas que com o tempo diminui, pode usar os sintomáticos. E causa uma síndrome flu-like, que a gente chama, que parece que a pessoa está gripada, com um pouco de febre, e tende a usar sintomático a melhorar em 1 ou 2 semanas. Mas se isso for muito frequente também, talvez tenha que avaliar suspender o medicamento. Pode passar? E a isoniazida com rifapentina é o mais seguro dos 3 aqui que vocês estão vendo aí na tela. É o que dá menos efeitos adversos, mas pode dar também alergia, erupção cutânea, essa síndrome flu-like igual a rifampicina. E apesar de não dar hepatotoxicidade com frequência ainda, pode acontecer, então tem que ficar alerta nesse sentido. Acima de 50 anos, então, a gente prefere a rifampicina. Então, todos os regimes são igualmente eficazes, a diferença está nos efeitos adversos e na adesão. Então, o 3HP ele é mais seguro e favorece a adesão pela segurança, porque tem menos efeitos, e também pelo tempo de tratamento, são 12 doses semanais. Ali, ó, o detalhe que a rifampicina é o de maior segurança, por isso que a gente recomenda, acima de 50 anos, preferir a rifampicina. Pode passar. Em relação ao tratamento, o mais importante são as doses, então não é exatamente o tempo de tratamento, né? Então a gente considera que uma pessoa abandonou, se ela ficou 90 dias sem isoniazida, esses 90 dias pode ser todos seguidos ou não, tipo a pessoa, hoje ele em vez de tomar, em 1 mês, em vez de tomar os 30 dias, tomou as 30 doses, tomou só 25, e vai somando assim até a pessoa no final não completou o tempo, não completou em 6 meses as 180 doses, quando foi ver, para completar precisaria, sei lá, de 10, 11 meses, aí já se considera um abandono.
A rifampicina são 60 dias consecutivos ou não sem o remédio. A rifapentina com isoniazida são 3 doses sem o remédio. Então, aí eu falo, como volta? Se o paciente abandonou, o que que eu faço? A avaliação é muito individualizada nisso. Você tem que conversar sobre adesão, a importância do tratamento. E se a pessoa já completou quase todo o esquema, tipo 80% das doses, avalia que não precisa voltar, ele já está bem protegido. O problema são aqueles que abandonam no início, abandonam com menos da metade do tratamento. Aí retorna o tratamento conversando com a pessoa, né? Vendo se ela entendeu da importância desse tratamento. As consultas idealmente são mensais para ver os efeitos adversos e para ver sinais e sintomas de TB, afinal são as pessoas com maior risco de ter tuberculose. E se ela tiver náuseas, vômitos, é bom fazer uma função hepática e se tiver 5 vezes acima do valor normal, suspende o tratamento e reavalia. Qualquer efeito adverso grave apresentado tem que suspender e reavaliar esse tratamento. Pode passar. Pode passar. Então, sobre a notificação, a gente colocou só um lembrete ao sistema IUTB, né? É uma notificação por adesão, o sistema é bem simples, pode colocar lá os critérios, a gente tirou a obrigatoriedade da prova tuberculínica nesse período, né? Então, mesmo os contatos sem a prova tuberculínica, vocês vão conseguir notificar no sistema. Pode passar. Aqui está os tipos de entrada dele, então o caso novo é aquele que nunca fez tratamento, o reingresso após abandono são essas pessoas que abandonaram e depois voltaram, a reentrada após mudança de esquema são esses com efeitos adversos graves, que eles tiveram que suspender o tratamento e voltar com outro, e a reexposição são nessas situações mais raras, que a pessoa já tratou e pode tratar novamente, que é o HIV, com novo contato, como a gente falou. Pode passar. A reentrada após suspensão por condição clínica desfavorável ao tratamento foi uma indicação que alguns locais começavam o tratamento e o clínico avaliava, não devia ter começado, devia ter esperado a gestação acabar, por exemplo. Então, nessas situações que não se encaixam em nenhuma das outras, vocês podem utilizar essa reentrada após suspensão clínica desfavorável. Agora é com você, Anete. Obrigada. Espero ter desacelerado um pouco no final, né? Ela fala sempre muito rápido mesmo, a Fernanda. Parece que ela está com pressa, mas não, ela é muito paciente. Olha só, gente, a gente está colocando, isso não é para todas as pessoas que estão presentes aqui, mas aquelas que trabalham em unidades em que esse programa Expande TPT está presente, vocês vão ver um livro de registro que é um pouco diferente do livro de registro do Ministério da Saúde. Ele tem mais ou menos a mesma cara, mas ele tem essa cor diferente, não é alaranjado, sei lá, ocre, é mais amarelado, e ele é um livro que, em vez de começar do tratamento, que você só entra ali, as pessoas que tiveram a indicação do tratamento preventivo, entra ali as pessoas que estão fazendo o tratamento da tuberculose, quem são os contatos dela, e, enfim, todas as informações sobre a pessoa, desde o caso índice, né? Que exames que ela fez ou não a prova tuberculínica, etc, etc, etc. Então, só dando uma resumida nas coisas novas, porque muitas coisas que a gente falou vocês já sabiam, ou talvez tivessem esquecido, mas elas já estavam no manual, mas algumas coisas mais recentes são que na primeira visita, mesmo com sintomas, nós vamos aplicar a prova tuberculínica. Para alguns grupos, o IGRA está disponível, mas, se preferido, apliquem a prova tuberculínica. Esses grupos são as crianças de 2 a 10 anos, as pessoas vivendo com HIV, as pessoas que têm imunossupressão. A leitura do endurado da prova tuberculínica deve ser feita preferencialmente 48 horas depois da aplicação, quer dizer, a leitura, o período ideal é de 48 a 72 horas. A gente sabe que muitas unidades agendam um retorno para 72 horas. Isso não é bom. Por quê? Porque se você agenda com 72 horas e a pessoa não pode vir por qualquer motivo, você vai resgatar com 96 horas, que já é o período fora do período ideal de leitura. Se você agenda para 48 e ela não volta, você pode resgatar ainda dentro do período ideal de leitura, que são 72 horas. Além disso, isso te permite marcar o exame para mais dias da semana, tá?
A gente tem procurado conversar muito isso quando a gente faz as visitas às unidades, para que não se ofereça a prova tuberculínica uma vez por semana e agende para a pessoa retornar na unidade uma vez por semana. O melhor é que vocês ofereçam o PPD diariamente, menos na quinta-feira, porque na quinta-feira a leitura só poderia ser no sábado, né? E isso não, a maior parte das unidades não abrem no sábado. Mas se você agenda para 48 horas depois a leitura, você pode oferecer segunda, terça, quarta e sexta. Na ausência de prova tuberculínica, exclua a tuberculose e trate. Exclua a tuberculose com radiografia sempre que possível. Quando não for possível ter uma radiografia, porque o sistema de saúde tem gargalos, exclua apenas com base nos dados clínicos, tá? O tratamento de primeira escolha para adultos é o 3HP, são 12 doses, uma dose por semana. Isso faz com que, em 12 semanas, o tratamento esteja terminado. Para as crianças e para adultos de mais de 50 anos e para hepatopatas, 4 meses de rifampicina. O ideal é a suspensão em crianças, mas ela não está sendo disponibilizada no momento. E o livro de registro de contatos, por enquanto, apenas nas unidades que estão fazendo parte do Expande TPT. No futuro, o Programa Nacional já está também fazendo um livro novo de registro, e as pessoas serão capacitadas para usá-lo. Não esqueçam de anotar todos os pacientes índice no livro de registro, descartar a tuberculose doença antes de tratar e notificar ao prescrever o tratamento preventivo, porque é a notificação que permite que a unidade fique recebendo mais tratamentos, né? Eu agradeço a presença de vocês, 1000 pessoas aqui hoje, assim, é uma honra poder estar fazendo essa palestra para vocês. A gente vê o interesse pelos chats que apareceram, pelas perguntas que apareceram no chat, a gente vai responder essas perguntas, algumas pessoas levantaram a mão, a gente ainda tem aqui 50 minutos para essa conversa. Fiquem atentos, porque as perguntas que apareceram são muito boas. Eu tenho certeza que podem ser as dúvidas de vocês, de quem não pensou nessa pergunta, que muitas pessoas estavam confrontadas com essas questões já no passado. Então, fiquem aqui com a gente, que a gente vai tentar responder a todas as perguntas agora. Eu vou começar pelas perguntas que estão no chat. A Simone Galvão pergunta se tiver a doença ativa, qual o sentido de fazer o PPD? Por que a gente faz o PPD em todo mundo na primeira consulta? Porque, eu não sei se isso já foi respondido ao longo da palestra, mas se a pessoa tiver... A minoria tem doença, né? Só 4% dos contatos que procuram unidade de saúde tem tuberculose a doença. Então, 96% não tem a doença. Se eu esperar fazer raio-x, exame de escarro e tal, para então, na outra visita, aplicar o PPD, para então, na outra visita, ler o PPD e fazer o raio-x, se o PPD for positivo, eu já perdi essa pessoa. Então, o sentido de fazer o PPD, Simone, é agilizar a investigação do contato e fazer com que essas pessoas já tenham, na segunda consulta, uma resposta, e eu já vou saber se elas têm doença ativa ou se elas têm infecção latente ou se elas não têm nada disso. Então, o sentido é agilizar. Lembrando que em crianças de menos de 10 anos, o PPD ajuda no diagnóstico da doença. Não ajuda em adulto, mas ajuda em criança. A Daiane pergunta se vale a pena fazer PPD, fazer o IGRA agora, ou melhor, o PPD. Os dois exames valem a pena de ser feitos para a identificação de infecção latente. Só o IGRA está disponível no momento, infelizmente ele não é disponível para toda a população de contatos, mas ele é disponível para quem tem HIV e para crianças entre 2 e 10 anos de idade.
A Karine Lins pergunta se o paciente tem sintomas, não seria mais interessante aguardar os resultados de exame bacteriológico? Eu já expliquei por que não, espero que tenha ficado claro. O PPD frequentemente é escasso, seria um gasto desnecessário. O PPD não é escasso, ele será menos escasso ainda, porque nas cidades, principalmente nos municípios em que a gente está trabalhando, São Paulo, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e Manaus, vai receber 50% a mais de PPD do que recebia quando chegar em agosto, e o programa está liberando as unidades para usarem o PPD, mesmo que usem apenas entre 8 e 10 doses, tá? É muito mais... A gente está jogando o PPD... Karine, a gente está jogando o PPD fora com frasco fechado, porque o PPD não está vencendo e a gente está jogando o PPD fora. A gente não quer jogar PPD fora, a gente vai jogar PPD fora, isso é sabido, quando a gente compra e quando a gente faz os estudos de custo-efetividade, a gente leva em consideração a perda do insumo. Primeiro, assim, porque você sempre aspira um pouquinho, nunca tem 15 doses num frasco, né? Você aspira um pouquinho mais, aí você joga fora, fica um pouco absorvido na parede do frasco, e porque você não usa todas as doses e você precisa jogar o frasco fora depois de 3 semanas do frasco aberto. Mas a gente prefere jogar PPD de um frasco aberto do que jogar o PPD do frasco fechado fora. De novo, o ótimo é inimigo do bom. É o que está acontecendo agora. O prazo do PPD está vencendo e a gente está jogando o PPD fora. Então, a gente não tem medo de desperdiçar PPD. Tá? A gente tem medo de não tratar quem precisa do tratamento. Karine, há outros entraves quanto ao PPD. A aplicação demanda treinamento. O treinamento de cada pessoa demanda 100 braços. É ilusório, na realidade, que vivemos aqui na região, não sei de onde a Karine fazer PPD na primeira consulta. Essa execução, frequentemente, é centralizada pelo exposto acima. Então, de fato, uma das ações desse programa é capacitar 300 profissionais de saúde para fazer o PPD, capilarizar mais o PPD, disponibilizar ele em mais unidades de saúde, porque a gente quer que ele seja feito na primeira consulta. A gente entende que tem unidades de saúde que atendem poucos casos de tuberculose por mês, são unidades menores que ficam situadas em regiões onde tem menos tuberculose. Nessas unidades pode ser que a gente não disponibilize o PPD e não capacite pessoas para fazer o PPD, mas a gente vai aumentar a área, a disponibilidade de pessoas capacitadas. Não é necessário, não são necessários 100 braços para capacitar uma pessoa para fazer em serviço o PPD. Fernanda, acho que vou te dar a palavra agora para você responder a essa questão específica dos 100 braços. Não, é isso mesmo que você falou, Anete. A gente tem o guia, né, o manualzinho de treinamento em prova tuberculínica. A gente já tirou essa questão da coletividade, colocou treinamentos e serviços, e avaliando junto com as enfermeiros, com pessoas treinadas, a gente sabe que não é necessário exatamente 100 braços de aplicação e leitura, com menos a gente consegue já capacitar uma pessoa. Só que tem diferenças entre uma pessoa habilitada para multiplicação e uma pessoa habilitada para aplicação de rotina. Mas então a gente fala, ó, precisa de certificado, que é esse certificado com os braços e não sei o que mais, as pessoas que são habilitadas para multiplicar para as outras. Para aplicação e leitura na rotina, não precisa, você precisa ser capacitado e uma pessoa vai te treinar, ver quantos, assim, a quantidade de braços suficientes para isso vai depender da habilidade, e todo mundo que trabalha em ponta sabe isso, né? Dependendo da habilidade, eu preciso de mais doses de BCG, por exemplo, para aprender a fazer uma BCG, dependendo da habilidade, eu vou precisar de menos ou mais. Então, a gente, no Ministério da Saúde, a gente não fala assim, só enfermeiro com 100 braços que vai aplicar para todo mundo. Isso não existe.
Isso é muito da gestão local, e a gente está orientando e recomendando que as pessoas, é lógico, têm que ser capacitadas, mas não precisam ter certificado, engessado nesse sentido. O projeto vai nos ajudar muito nisso, e a gente está em revisão desse manual de prova tuberculínica, aplicação e leitura, para ajudar na rede nesse entendimento também. A gente sabe que essas coisas avançam na literatura internacional, já avançou, os países são mais flexíveis nesse sentido, então esperamos que nos próximos meses vocês tenham mais novidades em relação à certificação, que é diferente de habilidade de aplicar e ler na ponta, né? Não são coisas semelhantes. A pessoa não precisa estar certificada, porque os sem-braços são exigidos para certificação, mas ela não precisa estar certificada para fazer a leitura, ela precisa estar certificada para ser multiplicadora. Algum usuário não identificado pergunta como é liberado o exame IGRA pelo SUS, é só você fazer o pedido e colocar a indicação. Por que o IGRA está sendo solicitado? O Breno Sobre o IGRA, é só explicar que tem muitas dúvidas sobre o IGRA. Então, o IGRA ele é novo na rede, tá, gente? Tem alguns estados ainda silenciosos, cada estado construiu sua rede da maneira que localmente ficou definida. Então, não é em todo lugar que o IGRA vai estar disponível. Existem postos de coleta, laboratórios executores. Então, localmente, vocês têm que ver onde vai ser o posto de coleta do exame aí no seu local. Mas ele está disponível no SUS. O IGRA está recomendado para crianças com contato, pessoas que vivem com HIV e pessoas em uso de imunobiológicos e imunossupressores, né? Então, o número de IGRA não vai ser grande como o da prova tuberculínica quando ela voltar. A nossa ideia para ser custo efetivo, para convencer a Conitec de que o IGRA era necessário no país, a gente botou na atenção primária, a prova tuberculínica vai ser o método para diagnóstico da infecção latente. Nos serviços especializados, nos hospitais onde tem muitas pessoas tratando imunobiológico, nos serviços de HIV, esses locais serão os prioritários para a realização do IGRA. Então, muito disso vai depender da logística local, que o IGRA não é um exame fácil, ele precisa de uma logística um pouco complexa. Mas procure aí no programa estadual, municipal dos seus estados, para vocês saberem onde exatamente o IGRA se localiza quando vocês precisam que uma pessoa solicite o exame. O Breno fez uma pergunta que eu acho que já está respondida, né? Se o que fazer na ausência do PPD, se vai tratar sem testar, acho que já está respondido. A Juliana diz, entendo a questão de facilitar a vida do usuário, mas seguindo o seu exemplo, não teria que seguir a recomendação da nota, no caso da adolescente. Então, já respondi que não precisa, a nota é assim como as recomendações nacionais, o livrinho, são recomendações, o Ministério não pode fazer recomendações para cada situação. Ele faz recomendações gerais, mas ele espera que os municípios e estados adaptem as recomendações para suas situações locais. Então, muitos municípios de São Paulo, por exemplo, têm várias recomendações que são locais. O 3HP só pode ser feito em TDO em São Paulo. E isso não é verdade para o Brasil inteiro. Essa não é uma recomendação do Ministério da Saúde. Então, assim, vocês, médicos e enfermeiros, precisam compreender a realidade local e entender que recomendações são recomendações. Né? Não é lei, não é a Bíblia, não é para inventar coisas, mas existem evidências e existem recomendações de órgãos como a OMS, que não é um órgão qualquer, essas recomendações da OMS são feitas por especialistas, de que é melhor tratar sem testar do que não tratar. A Juliana, a Adriana pergunta se no Rio de Janeiro temos critérios para usar o IGRA. Ok, é a mesma resposta. Flávia, acredito que a grande dificuldade após convencer os pacientes em colher o exame é a escassez do número de vagas disponíveis para a coleta de IGRA. Isso tem que ser visto localmente, e tudo bem. Não tem IGRA, foi difícil conseguir? Faz a radiografia e trata. Valdeci, posso fazer o PPD mesmo se a pessoa estiver com sinais e sintomas de TB? Mesmo na etapa de investigação de uma possível TB ativa? Pode, se for um contato, a maior parte dos contatos sintomáticos não terão TB. Tá? Então, pode.
Se a pessoa te procurou a unidade porque ela é sintomática, mas ela não é contato, então não é para fazer o PPD. Eu estou falando de contatos, né? Karina, na Anete, verdade... só falando aqui do medicamento, eu vi várias pessoas botando assim, não temos medicamento suficiente. Gente, não sei de onde vocês tiraram isso. Não falta medicamento para tratamento da ILTB. Na verdade, a gente até diminuiu tanto o tratamento que tem risco de vencer. Então, não fiquem pensando nisso, que eu não vou buscar as pessoas, porque eu não tenho remédio para tratar. Isso não existe. Se vocês têm uma logística diferente e localmente só liberam alguns tratamentos para vocês, vamos conversar, principalmente nos locais do projeto, para a gente ver como melhorar essa logística, entendeu? E todos os estados, a gente recomenda, é lógico que temos uma programação de medicamentos, mas a gente contou na programação de medicamentos essa ampliação, então podem ficar tranquilos quanto a isso. Exceções acontecem, como essa da prova tuberculínica, a gente já sabia do projeto, já tinha sido aprovado, mas a gente nunca imaginou que ia faltar prova tuberculínica nesse momento, né? Mas não é a regra, a gente planificou isso, é uma coisa planejada, podem ficar tranquilos. Tá. A Karina diz que, na verdade, para eliminar a TB precisa de mais esforços de gestão, que é difícil fazer o IGRA apenas para grupos prioritários. Sabemos que é um insumo caro, mas precisa ser pulverizado para todos, ele é, sim, muito mais fácil. Karina, você está enganada, não é mais fácil fazer o IGRA, e a gente tem visto isso na rotina, não apenas aqui no Brasil, no SUS, como essa é uma experiência internacional, né, com evidências na literatura. O IGRA é mais difícil porque ele não é feito na unidade de saúde onde o usuário já está. É por isso que ele é uma barreira. Nem o IGRA, nem o PPD são as principais barreiras do manejo do contato. A principal barreira é a identificação e a adesão ao tratamento. Não apenas do usuário, mas a adesão ao tratamento pelo profissional de saúde, né? Muitos profissionais de saúde não prescrevem. Então, sim, a gestão está fazendo o seu dever de casa, está tentando capacitar, disponibilizar, flexibilizar, mas é preciso que os profissionais de saúde também façam o seu dever de casa. Juliana, essa recomendação nova de já realizar a investigação para ILTB também nos sintomáticos, já tem alguma nota? Não, não tem. Ela vai estar no material que vocês vão receber educativo, mas ela não está em nenhuma nota, mas ela tem o apoio do Programa Nacional de Tuberculose, que está aqui presente, conversando com a gente. Nilda. E eu só queria dizer para a Karina que o PPD é tão caro quanto o IGRA, o insumo, né? Na verdade, o IGRA é mais caro do que o PPD, de uma forma geral. Mas o PPD, ele custa, um frasco de PPD com 15 doses, e a gente não aproveita todas, custa R$ 72. Então, assim, o PPD também não é barato, tá? Nilda, Vigilância Epidemiológica do Paraná, pela quantidade fornecida de PT, não consigo atingir o público-alvo de 100%. Ok. O Paraná ainda não está nesse programa. O PPD ele é distribuído, Nilda, de acordo com o uso. Quanto mais usarem, mais vocês receberão. É igual o tratamento, né? Ele também é distribuído em função do número de tratamentos realizados. A Karine diz que não consegue ver lógica em fazer o PPD antes do raio-x, eu já expliquei isso algumas vezes. Não é um gasto, ele é um investimento, né? Porque você vai ter mais gente em quem, numa segunda visita, você já vai poder iniciar o tratamento preventivo, e a gente sabe que o retorno nas unidades de saúde desnecessário, ele é uma barreira para que o tratamento seja escalonado, tratamento preventivo. Eu recomendo que vocês leiam o manual Handbook do tratamento preventivo da tuberculose da OMS, vocês vão entender essa recomendação, está lá na figura de tratamento centrado no paciente,
a realização da prova tuberculínica na primeira visita. Foi uma coisa que eu ajudei a escrever esse livro, e a gente insistiu muito nisso. Maiara, por que não é recomendável fazer IGRA para crianças menores de 2 anos? Porque não tem estudos, não é por causa da sensibilidade. Pode ser, estudos estão sendo feitos, pode ser que venha a ser recomendado, mas por enquanto não é. Não é contraindicado, tá? É que não existem evidências de que funciona. Guarapuava, crianças menores de 2 anos, é indicado fazer o PPD? Sim, a partir dos 3 meses de idade você pode fazer o PPD. Ruth, o LACEN vai aceitar o IGRA fora dos critérios de idade? A gente espera que sim, Ruth. Leila, também ainda não entendi a realização do PPD sintomático. Deliane, estamos pacientes... Paciente, eu entendo que fez PPD alterado, não quer fazer raio-x e outros exames. Não é o caso de tratar? Se ele não quis fazer o raio-x, eu não sei se ele vai querer fazer o tratamento, né? Então, é o caso de ver, de conversar, de ouvir, de acolher e tentar entender. Anete, deixa eu falar algumas, talvez, porque são muitas questões. Eu estou vendo aqui que eu estou respondendo algumas no chat, mas eu respondo 10, tem mais 180. E a gente tem hora, né? Vocês também têm hora para almoçar, coitados. Talvez fazer algumas respostas de algumas questões sobre tratamento. Porque eu vi que muita coisa você já respondeu também, que é muitas dúvidas, porque na primeira visita fazer as duas coisas. Não. Então, sobre tratamento, eu vi aqui uma dúvida da Ana Corneli. Então, paciente de 50 anos, podem usar o esquema 3HP ou devem preferencialmente usar o esquema 4R? Então, recomendamos 4R a partir dos 50 anos, pelo risco de hepatotoxicidade. Entendeu? E é fácil tomar, tem poucos efeitos adversos, então recomendamos para esse grupo a rifampicina. A Vamos ver se tem Silmara mais... pergunta se um bebê de 10 anos que é contato do pai deve ser tratado, com toda segurança, sim. Sim. Afastou TB, sinais de sintomas de TB ativa, vamos tratar. Tem gente que assim, fala, a ILTB não é uma urgência. Depende da situação, né, gente? Se é uma criança, ela passa a ser uma urgência. Tem estados com alta incidência aí que a criança fica doente com 3, 4 meses de idade. Então, imagina, ela acabou de nascer, possivelmente teve um contato ali no nascimento e um tempo depois já ficou doente com 4 meses. Então, sim, em crianças é uma urgência. Então, não espere o PPD chegar para a gente investigar e tratar, não. Crianças, investigue, trate a ILTB sem sintomas. E o HIV também, dependendo do grau de imunossupressão, também ficam doentes graves e rapidamente. Então, HIV contato já é recomendado, né? Não precisa fazer nenhum exame, vocês só afastam o TB ativo e já trata a ILTB. Acho que de tratamento eu vi em muitas dúvidas em relação à gestante, algumas dúvidas em relação à gestante. Então, gestante contato HIV negativa, investiga a TB, investiga sintomas, a ILTB, afastou a ILTB, aguarda o nascimento, assim que o bebê nasceu já pode começar o tratamento da ILTB. A HIV positiva, não. Já durante a gestação, no final, você já começa a tratar a ILTB nela, né? E gestante pode fazer raio-x, tá, gente? Muito local fala, mas eu vou fazer ela gestante. Pode, bota aquele negócio de chumbo no abdômen direitinho e vai ver o pulmão, né? Tem que fazer. Gestante tem pneumonia também, gestante fica doente também. Então, lógico, você não vai fazer isso o tempo todo, mas uma investigação uma vez na gestação não vai ter um problema, né? Tá, muita gente perguntando casos específicos de pessoas que são contatos e se é para fazer o tratamento. Sim, é para fazer o tratamento. A Ana Corneli pergunta se para IV com CD4 acima de 350 é para esperar se teriam a rotina para eles é o IGRA, tá? Mas se não puder fazer o IGRA, trate, mesmo sem o IGRA. O IGRA não está faltando. E nem a rifapentina, viu, gente? Eu vi algumas pessoas falando aqui, quando a rifapentina volta? Não, a rifapentina não está em falta. Se vocês estão em falta na ponta, deve ser alguma questão de logística, que o medicamento ainda não recebeu. Não é tão fácil assim mandar para todos os municípios do país, né?
Mas se tiver alguma dúvida específica, quiser mandar para a gente pode ver onde está o remédio, se está no almoxarifado do Estado, se está aqui no federal, mas não temos falta da rifampicina. Deliane pergunta se o raio-x tem que ter laudo, isso depende do médico, se ele se sentir confortável para fazer o diagnóstico sem o laudo, ele pode fazer, não é uma obrigatoriedade. Marina Fusita pergunta se haverá uma nota técnica. Já tem uma nota técnica do Ministério da Saúde orientando a investigação de contatos na ausência de PPD. Não está faltando o IGRA, gente, só o PPD que está faltando. A Ruth lembra que quando o resultado do PPD é não reator, a orientação é repetir com 8 semanas. Isso mesmo, Ruth. Se tiver pernas para fazer isso, excelente, porque você vai capturar mais 10% de pessoas que convertem nesse período. A gente tem 3 pessoas com a mãozinha levantada. Eu acho que a gente podia ouvi-las. Como já são 12:30, né? Talvez ouvir. Deixa eu ver quem levantou primeiro. Acho que foi... Não sei se foi a Giovana. Fala, Giovana. Não. Habilita a Giovana, por favor. Habilitei. Foi a Liliane que levantou primeiro. Vou habilitar ela. Pode tentar abrir seu microfone, Eliane. E aí, falando, Giovana, porque ela não está conseguindo abrir. O seu está fechado. Agora, Vai. agora sim. Obrigada. Obrigada, doutora Nete, Fernanda, né, pela explanação, tirando todas as nossas dúvidas. Uma das minhas dúvidas, a doutora Nete já acabou de falar, né, que seria em relação se o Ministério vai emitir algum comunicado complementando a nota informativa número 1, né, com esses novas recomendações para os pacientes que não estavam dentro dos critérios que já está na nota informativa número 1. Então, esses pacientes, né, que têm um risco maior de adoecer e que não estão contemplados em iniciar o tratamento da ILTB sem o IGRA e sem o PPD, se teria uma nota informativa nova, complementar. Vocês já falaram que, por enquanto, ainda não, né? E a minha outra pergunta é relacionada a isso também. Então, já que não vai ter, né, essa nota complementar, se vai ter alguma alteração no sistema ILTB, porque teve já uma alteração, de acordo com essa nova nota informativa, né, com o imunossuprimido, que não estava dentro dos critérios sem prova tuberculínica e sem IGRA, mas, assim, para contatos que são mais propensos a desenvolver tuberculose ativa e que seria já indicado iniciar sem nenhum exame, só descartando, a gente não conseguiria notificar. E aqui no estado de São Paulo isso é importante, porque o esquema 3HP está vinculado à obrigatoriedade da notificação, né? Então, nós estávamos tendo uma dificuldade para notificar esses casos, né? Giovana, já foi liberado. Você não precisa colocar a prova tuberculínica para conseguir avançar na notificação. Então tá bom. Então tá bom, porque acho que semana passada nós tivemos uma dificuldade de notificar um paciente assim nesse critério. Então tá bom, já está liberado. Obrigada. Qualquer coisa você manda para o Nildo, que o Nildo que é o responsável por acompanhar o sistema, mas a gente tirou a obrigatoriedade. Flávia. Flávia, tenta abrir o seu microfone. Será que estão me escutando? Sim. Bom dia, doutora Nete, Fernanda. Duas breves perguntas. A primeira tinha até colocado no chat. Não sei se eu estou enganada, mas até onde nós sabemos, aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, os estoques de rifampicina suspensão não estão regulares. Então, a recomendação é usar a rifampicina suspensão apenas para o tratamento da TB em crianças. Então, quando temos menores de 2 anos, a gente vem usando isoniazida para tratar ILTB. Correto isso?
Correto, é isso mesmo, Flávia. Eu falei na fala que a rifampicina suspensão é o melhor, mas realmente agora a gente não tem. A gente prioriza nossos estoques para TB ativa. Então, a criança pequena hoje vai usar a isoniazida macerada, aquela produção extemporânea. Estamos vendo aqui com o DAF, isso já tem meses, né? A NET sabe muito bem disso, de utilizar também comprimidos dispersíveis, RH, para as crianças na ILTB, 3 meses. O grupo técnico aqui do Ministério já autorizou e tudo mais, mas a gente está também sem estoque suficiente, porque realmente fazer uma estimativa para saber quantas crianças vão usar, tudo demandou um tempo, e a gente viu que a gente precisaria mais RH para não ter risco de faltar para quem está tratando TB. Então, estamos só aguardando isso também. Mas a rifampicina suspensão é um problema de produção e a longo prazo, então a gente não tem time ainda para resolver isso, infelizmente. Ainda está fora do nosso radar essa melhora. Tá ok. Então tá bom. Joia. E a outra questão, assim que regularizado o PPD em agosto, aqueles grupos que estão entrando lá para o IGRA, 2 a 10 anos, PV-HIV, candidato a transplante, uso de imunobiológicos, será obrigatório o IGRA ou, voltando o PPD, a gente pode fazer prova tuberculínica para esses também? Também assim, né? Um ou outro, claro. Pode sim, pode fazer os dois. Não há uma Vai ser hierarquia, nem há exclusivo. prioridade. A gente até acha, na atenção primária, ficaria mais fácil fazer o PPD. Mas essa a realidade. pode fazer qualquer um dos dois. Porque a questão do IGRA é, de fato, a implantação desse fluxo, que nós estamos tentando, mas tem entraves, como acho que tem aqui, tem em outros lugares, né? Mas, joia. Obrigada, Fernando. Sim, o ELISA não é tão simples assim. A gente achou que ia ser facílimo, porque afinal existe ELISA aqui no Brasil há milênios, né? Mas realmente não está sendo fácil. Eu queria Mas a pedir para a NET, Priscila para colocar o link para avaliação da capacitação, para fazerem sugestões do que faltou nessa capacitação, do que poderia melhorar. Eu vou colocar, Nete. A Priscila me passou. Obrigada. Pronto, está no chat. Tá ótimo, obrigada. PC não sabe como fazer para levantar a mão, pode falar. É o problema que eu tenho 3 PCs aqui, eu tenho que descobrir qual que é ele. Tem que ir em reações, naquela barra em que você se... Tenta abrir seu microfone, vê se você consegue. Eu liberei os... Aí, ele levantou a mão. Pode tentar abrir. Oi? Estamos ouvindo. Deixa eu te falar, estou com uma criança de 2 anos, filho de uma pessoa com TB, está em tratamento. Essa criança, ela vem apresentando tosse desde fevereiro, que foi em março que a mãe foi identificada. Ele vem apresentando crises de tosse, os médicos da SF e da SEC de realizar, porém a médica pediu uma tomografia, que a mãe me mandou agora o resultado e está com veio normal a tomografia. Pelo que eu, em outra capacitação, fui orientada, teria que investir, tipo assim, de tratar essa criança. Seria o mais prudente. Porém, eu estou encontrando entre os profissionais e a própria mãe em aceitar o tratamento dessa criança. Teria mesmo que tratar, pois ela está com a clínica. Desculpa, eu não entendi, assim, a criança está com sintoma de TB ativa, é isso? Porque falhou o microfone. Ele tem tosse. Só tosse. Uhum. Né? Não está tendo outros sintomas no momento. Ele teve um período de irritabilidade bem intensa, 2.
Ah, 2 aninhos. Então, a criança, o ideal, o diagnóstico de TB em criança não é fácil. Melhorou a sensibilidade dos exames com o expert, mas ele não é tão simples. Se a criança não tem escarro, né? Então, tem que utilizar aquele critério de score clínico que está no nosso manual. Aí tem que ver, ele tem os sinais, vai somando os pontos, aí você vai ver na soma dos pontos, se ele tem chance, se ele tem muito risco de ser tuberculose ativa ou não. Se o risco é alto, dependendo da somatória, é melhor tratar a TB ativa. Mas tem crianças, como as crianças são muito alérgicas, tem muito broncoespasmo, tem ali as síndromes respiratórias que causam uma tosse crônica, só a tosse não é indicatório de tratamento. Então, o ideal é você pegar esses exames que já fez, o sintoma clínico, utilizar o score clínico, e ver se a criança entra na indicação ou não. O score clínico leva em consideração cenário epidemiológico, a prova tuberculínica, se é desnutrido ou não, sintomas clínicos e exames de imagem. Então, olhando esses 5 critérios, o clínico, aí tem que ser um médico assistente mesmo, vai ter que definir se faz um tratamento nessa criança ou não. Não precisa ter confirmação bacteriológica. O importante é ter uma ideia, assim, a criança tem alto risco, aí tem que tratar. Lembrando que em criança você pode fazer exame, o expert, o teste rápido molecular das fezes, do lavado gástrico, do lavado brônquico, né? Eles têm uma razoável sensibilidade. Flávia já falou que quer baixar a mão? Ou quer falar de novo? Enquanto isso, podemos dar a palavra para a GDPP? Tá. Tá abrindo o microfone. E a Vanessa também quer falar. Oi, a GDPP é a Ana Paula, aqui do município do Rio de Janeiro. Bem? Não, a dúvida é só porque ficou aqui depois no grupo aqui dos apoiadores aqui do município do Rio, há mais a questão realmente dessas indicações de tratamento de infecção latente de pessoas que teoricamente não têm a indicação do IGRA, né, nesse momento, mas que a gente poderia fazer um rastreio, claro, descartar a TB ativa, mas indicar tratamentos de infecção latente. Foi isso que eu entendi, por exemplo, grupos mais vulneráveis, como diabéticos ou outras doenças pulmonares que têm maior suscetibilidade para, se infectados, evoluir para TB ativa, a gente poderia fazer, nesse momento, o tratamento da infecção latente. Seria isso? Individualizar um pouco mais essa indicação. Mas nos saudáveis, a gente poderia, de repente, esperar um pouco para a chegada do PPD e fazer o PPD. Seria isso, Anete e Fernanda? Desculpe, Ana, eu estava tentando responder uma pergunta aqui no chat. Nada. Fala de sim, novo. sim. Não, eu escutei, assim, ela falando de tratar a ILTB sem a prova tuberculínica e sem IGRA. Sim, a gente já tem a nota da racional e disponibilidade do IGRA, já fala 3 grupos prioritários ali. Isso. Criança, contato, HIV, independentes, mesmo se sem ter contato, né? E imunobiológicos. O que a ANET trouxe de novidade é, como o PPD está demorando mais do que outro tempo, é chegando um contato adulto, que não está nesses critérios. Isso. Você quer investigar e tratar a ILTB nele, tratar a ILTB sem investigação? É possível. É uma recomendação individualizada. Você vai conversar com essa pessoa, ver se ela aceita. Quais são, se ela tem outros fatores de risco, então nem pensa 2 vezes. Se ela tem diabetes, se ela tem outras coisas, né? Pode sim tratar a ILTB nela. Mas a gente espera que o PPD volte logo, viu, gente? Estamos aqui na torcida. A outra dúvida foi só enquanto a rifampicina comprimido, do tratamento de ILTB para acima de 50 anos, já está regularizado uma quantidade de liberação da rifampicina para esse fim? Ou ainda não? Sim. A gente recebe um quantitativo, mas não é assim uma grande quantidade para que a gente tenha isso, a liberação sempre acima de 50, liberar a rifampicina, né? Então, pede mais, assim, na verdade, a gente já tem essa recomendação há muitos anos, não é uma novidade agora, né? E, então, pode solicitar mais rifampicina. A gente até fala com os estados, se bloqueia lá na ponta, vocês nunca vão pedir mais e nunca vai ter mais, entendeu? Sempre tem que tentar solicitando mais para a gente também conseguir uma melhor produção, mas não está em falta agora, a gente tem rifampicina. Tá. E a questão da liberação do IGRA para a idade de 11 a 15 anos, a gente pode conversar com o LACEN regional, que no momento é o que faz para a gente o IGRA, que a gente só coleta e só o LACEN que executa, para tentar uma possível liberação?
Então, pode conversar, mas o IGRA nós estamos com no início do ano, quando a gente começou a usar o IGRA, estava com problema até de pouco uso. Teve local que venceu até, e teve estados que nem começou a fazer o exame. Agora, tem alguns estados que estão fazendo muito, bem mais do que o indicado. Então, mas é possível conversar localmente. Eu consideraria vocês até, dependendo da criança, como é uma criança, trata ele também, igual se fosse menor que 10 anos. Porque até você conseguir um IGRA, essa mãe andar a cidade toda, coletar o IGRA em um lugar e ter o resultado, já passou meses, entendeu? Eu acharia que até nem é tão prioritário assim para vocês. Acho que o melhor é organizar esse fluxo no local. E livro amarelo vai chegar, independente do projeto do Expand TPT? Do Expand tem. Agora a gente está em produção de um outro livro, né? Que o livro Ah. nosso é amarelo também, mas é antigo, que foi esse que, com essa carinha ali que a Anete colocou. A gente está atualizando ele, colocando o IGRA e as outras recomendações, que ele não tinha o IGRA ainda. Então a gente espera que até o final do ano vocês recebam. Mas aí a gente está vai fazer um levantamento com todos os estados, os quantitativos que eles querem, para enviar suficiente para vocês. Mas vai demorar, gente. Agora não, é para o final do ano. Tá bom, obrigada, gente. Muito obrigada. Tem Acho que mais isso mãos levantadas, pode? Vamos lá, Pode. Vanessa. Mas vamos fazer no máximo até uma, né, Anete? Que depois já começa a Isso. programação da tarde. Tem muitos Depois da temas. Ruth, a gente encerra. Tá bom. E eu deixei o meu e-mail para vocês, vou botar aqui de novo no chat, vocês podem mandar e-mail se tiverem alguma dúvida. Olá, estão me ouvindo? Sim. Tá. Boa tarde. A minha dúvida é em relação à investigação de tuberculose nessa faixa etária menor de 2 anos, considerando o cenário da falta do PPD e de não fazer parte do público-alvo para a realização do IGRA. Fica prejudicado a questão do score, da utilização do score, da pontuação. Como que você está tratando essa questão? Então, a gente até utilizou a mesma recomendação que utilizou no passado, que a gente ficou 4 anos sem PPD de 2014 e 2018. Então, os pediatras consideram essa criança contato como alto risco. Então, some o maior nível do score. Então, você vai pecar um pouquinho para mais, mas é melhor do que você perder uma criança por falta de diagnóstico de TB ativa. Auricélia. Pode tentar abrir seu microfone, Auricélia. Estão me ouvindo? Sim. Eu sou aqui do Amazonas, do interior do Amazonas, de Silves, e durante a sua apresentação, você falou que vai vir mais PPD para Manaus, né? Mais exames, o dobro. Eu gostaria de saber se essa medicação que Manaus é capital, se essa medicação não, perdão, se esse exame, se é capital, se ele vai para o interior, porque nós temos essa dificuldade, né, de conseguir tanto exame quanto medicação, que tudo a gente pede da capital, que é Manaus. Como nós somos no interior, nós temos essas limitações. Então, sim, esse quantitativo maior que a gente falou que vai aumentar, vai ser no projeto, porque está indicando fazer a prova tuberculínica no primeiro contato, independente de sintomas. Então, imaginamos que vai precisar de mais, né? O restante do país vai continuar com a mesma logística. Minha sugestão, assim, o PPD ainda não chegou, a gente ainda vai fazer as pautas de distribuição. Minha sugestão é conversar com o seu programa estadual, para a gente ver como o programa estadual pode distribuir isso. A distribuição do PPD leva muito em consideração o número de casos de tuberculose ativa, né? Não é assim, que a maior parte das pessoas são os contatos da TB. Então, localmente, você pode tentar pedir mais e a gente tentar mandar mais, mas eu não posso te dar 100%, porque a programação de medicamentos é do ano passado, né? Mas é melhor a gente pedir e se programar melhor para o futuro do que não saber que vocês estão precisando. Ruth, tenta abrir seu microfone.
Boa tarde. Eu sou do estado do Rio de Janeiro e vi, na hora, o áudio diminuiu, eu não consegui ver sua resposta que eu fiz no chat sobre o LACEN, se o LACEN vai aceitar colher IGRA fora daqueles critérios estabelecidos. Isso é uma pergunta. A outra é se nos contatos, também que eu não consegui ouvir a resposta, nos contatos de paciente que não são bacilíferos, tá? Contatos de pacientes TB não bacilíferos, se o protocolo é o mesmo para pacientes bacilíferos. Então, sobre o IGRA, tem que conversar localmente da rede local, não é a gente aqui que define, né, do nível federal. Aí, localmente, vocês vão avaliar se isso é possível ou não. Mas se não for possível, porque não tem IGRA suficiente, porque a rede não está organizada e tudo mais, investigue a tuberculose e afastando a TB ativa, trata a LTB no contato, principalmente crianças, HIV, imunobiológicos. Não fique aguardando, né, para poder fazer alguma coisa nessas pessoas, porque o risco delas são os maiores. Fora dessa faixa etária, criança acima de 10, tudo avalia individualmente. É uma criança, a família tem risco, aquela pessoa bacilífera continua lá todo dia com essa criança, trata também, não vai perder, porque as crianças são os mais seguros, né? Eles têm menos efeitos adversos, os medicamentos são ótimos. A gente não quer botar o medicamento na água, que afinal é medicamento, mas quando a pessoa tem risco, vamos valorizar, né? E se você achar, não tem risco nenhum, é uma pessoa rígida, o contato foi pequeno, não, então aguarda o PPD que vai chegar daqui a um mês, vamos dizer assim. Mas não tem, uma coisa que eu falo com vocês é que não tem recomendação que vai suprir toda a necessidade que vocês têm na ponta. A necessidade de vocês, quando vocês veem aí as pessoas, então em contato dia a dia, é infinitamente maior do que uma recomendação vai suprir. As individualidades são muito locais, né? Então, não tem como pensar no Brasil e achar que tudo vai direitinho, acordar com tudo que vocês precisam. Então, as exceções existem. Individualmente, vocês podem avaliar conforme a realidade de vocês e dos usuários que vocês estão lidando e podem contar com a gente, caso necessidade, se vocês querem um respaldo por e-mail, tem dúvidas, nós estamos aqui para isso. E uma pessoa falou ali que começou a usar a rifapentina e teve muito efeito adverso com a rifapentina. Então, pode ser uma amostra sua aleatória, viu? Deu azar. Porque quando a gente vê o sistema de informação em si, assim, além das pesquisas e tudo mais, tem o nosso sistema, o efeito adverso com a rifapentina é cerca de 4%, para assim, de você parar o tratamento por efeito adverso. Da isoniazida chega quase a 16%. Então, é infinitamente diferente. O negócio é que talvez se a amostra que você teve, as pessoas, deu azar de ter mais efeito adverso, porque essas coisas são individuais mesmo, né? Não tem como você ter certeza quem vai ter reação, quem não vai. E minha outra pergunta que eu fiz sobre os contatos de pacientes não bacilíferos. A gente prioriza os bacilíferos, ou aqueles com expert positivo, que você não sabe se é bacilífero ou não, né? Então, para a gente, baciloscopia positiva ou expert positivo tem o mesmo peso, né? Crianças, contato, principalmente essas de recém-nascido, é TB pulmonar, independente do exame realizado, né? Mas se você tem certeza se a pessoa é expert negativo, baciloscopia negativa, e é um contato adulto, tudo mais, aí fique tranquilo, mas na dúvida, investigue qualquer contato de TB pulmonar, né? Vou abrir o microfone para a Tatiana, a última, com a mão levantada. Tatiana, tenta abrir. Abrir. Obrigada. Daí também a câmera. Então, gente, até fiz a pergunta no chat, mas eu acho assim que existe uma dúvida que fica para mim, que é assim, é claro que a gente considera importantíssimo essa avaliação dos pacientes que são contatos para poder fazer o tratamento preventivo da tuberculose latente, né? De forma oportuna. E, indiscutivelmente, existem aqueles grupos que, dentre os prioritários, são os mais prioritários, crianças, os soropositivos, tudo certo. Mas, assim, eu fico, confesso, com receio dessa liberação, assim como na fala de vocês foi colocado, que eu acho que é o que vai acontecer em Recife, por decisão local,
e que a OMS até valida, porque a OMS também vê o mundo e vê aquelas áreas onde a tuberculose é muito mais prevalente do que no Brasil, com situações de programas que também não é o que a gente tem de programas de tuberculose aqui, porque o nosso programa é referência também em muitas coisas, né, para o mundo. Eu fico com muito receio dessa liberação assim ampla de iniciar o tratamento para tuberculose latente só baseado em sintomas, tá? Você não tem PPD, você não tem nem o raio-x e você vai urgenciar esse tratamento, mesmo para uma população que não seja aquela, digamos, super prioritária, entende, gente? Então, eu fico com esse receio, porque a gente pode estar incorrendo em estar tratando com monoterapia ou dupla terapia, alguns casos, que eu não sei também o quanto, porque a gente não tem referência para isso, de pacientes que têm tuberculose ativa e que está incipiente, e que a gente pode estar perdendo esse link, sabe? Tatiana, olha só, está na hora de encerrar, eu vou tentar responder brevemente, mas, infelizmente, eu vou repetir algumas coisas que eu já falei. A gente tem a mesma preocupação que você, o que a gente acha é que o ideal é que faça a prova tuberculínica ou IGRA e que faça a radiografia de tórax. Há evidências, não é que não há evidências, que há evidências de que o tratamento preventivo não induz resistência. Então, não é para temer resistência com o uso alargado do tratamento preventivo. Pessoas vivendo com HIV e crianças, que são os grupos prioritários para se tratar sem testar, tem muito pouco evento adverso, que seria outra preocupação. Mas as duas preocupações que ficam na cabeça da pessoa que tem medo de expandir o tratamento são essas, né? Criar resistência e ter eventos adversos desnecessários. Então, crianças e pessoas vivendo com HIV são os grupos que menos fazem evento adverso. O evento adverso já não é comum, mas ele é mais raro ainda, ele é muito raro em pessoas vivendo com HIV e crianças. Ela não induz resistência. Então, o ideal é ter o teste e ter radiografia para afastar a TB. Mas, na ausência da possibilidade de fazer esses testes, a gente recomenda que se saia da situação atual, que é a pior situação possível, que não vai permitir que a gente elimine a tuberculose, que é não tratar ninguém, praticamente, ou tratar muito pouco, para uma situação em que você trata quem precisa e, infelizmente, vai tratar também pessoas que não precisariam, mas é melhor pecar por excesso do que pecar por falta. Agradeço muito a participação de todos, agradeço as perguntas, o debate foi muito interessante, acho que ajuda a esclarecer justamente quem está com medo, a tentar convencer as pessoas que não precisa ter medo, percebo que vai precisar de mais capacitação, né, Fernanda? Agradeço muito a todos, a participação foi ótima, gente. Olha, já são 1h e tanta da tarde, quase 500 pessoas. Então, muito bom saber que vocês estão super interessados e que a gente está trabalhando junto. E conte com a gente, sei que não é fácil. ILTB não é fácil, gente. Eu acho que é mais fácil diagnosticar, tratar TB do que ILTB. Então, estamos juntos aí nessa luta, porque sem o tratamento da ILTB e essa ampliação, realmente a gente não vai sair de onde está, né? E a gente quer mudar, não estamos confortáveis de onde estamos, vamos dizer assim. Mas agradecemos muito, sabemos que vocês estão aí na luta no dia a dia, então contem com a gente. Obrigada, gente. Não esqueçam de fazer a avaliação, por favor. Um abração. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Muito obrigada, Sueli. Sueli também persistente aí nos bastidores, né? Obrigada a vocês.